É isso aí, pessoal, planista C4D, mais uma vez aqui no YouTube. E hoje, pessoal, vou trazer aqui, né, um pouco de hipocrisia da parte dos globistas que defendem a bola imobiliária aleatória. E quando eles falam alguma bobagem, eles não assumem, tá, pessoal? E vou provar pra vocês aqui, ó. Bom, a gente sabe que o Felipe F, ele é um físico, né? E recentemente não, um tempo atrás, uma live com o Zé Isa, ele falou sim que depende da pessoa para ver a curvatura da Terra. E na própria teoria do globo diz que não, ninguém pode ver a curvatura da Terra a partir do chão. E ele falou que sim, depende da pessoa, tá? Eu vou colocar aqui para vocês verem o que eu estava questionando ele sobre isso, tá? Só para vocês entenderem o que está acontecendo. Curvatura, no chão. Você falou isso aí. É possível mesmo? Você confirma isso? Já que você não entendeu, eu tô Sim, fazendo porque outra. do chão você observa os objetos sendo ocultados em toda a Não, eu tô falando de circunferência. curvatura, não tô falando de linha do horizonte, tô falando de Sim, curvatura. você pode observar a curvatura desse modo. Não, eu quero saber a curvatura, não a linha do horizonte. Você está falando observar e ver uma coisa curva mesmo, de fato? Uma curva? Foi a pergunta que o cara fez pra você e você falou, não, dependendo da pessoa, ela consegue ver a curvatura. Não. Dependendo Eu da pessoa, falei, se eu falei isso, foi numa determinada altitude. Bom, ele falou, se eu falei isso, foi numa determinada altitude. Não, pessoal. Vou mostrar aqui ele falando então. Assim, globolas não sabe a altitude que se prova a visão da curvatura. Falta definição, falta ciência. Ué, mas porque não existe isso. Isso aí é da percepção de cada um. Cada um vai ter uma percepção. É a mesma coisa. Estou te mostrando meu lápis, ele está reto. Eu estou fazendo uma força. Você está vendo ele curvado ou reto? Agora você está vendo ele curvado ou reto? Ou seja, pessoal, estava falando sobre curva. Ele está querendo dizer que dependendo da pessoa, pode ver uma curva. E não está falando da linha do horizonte. Tá, pessoal? Ele está falando exatamente isso, pessoal. Ele negou isso. Ele falou que depende da altura, mas... E ainda falou assim que quando vê o barco sumindo na linha do horizonte e tal, etc. Tal. Mas aqui ele está sendo bem claro que ele está falando sobre curva, tá, pessoal? E você vai ver aqui, ó. Vou continuar aqui, ó. Onde que ele deixa de ficar curvado, ficar reto? Onde que ele deixa de ficar curvado? Ou seja, estamos falando de curva. Vamos lá. Aqui, ó. O papel tá curvado ou tá reto? Pera aí. Agora ele tá curvado ou tá reto? Aí, pessoal. A gente sabe que dá pra ver a curvatura bem aí, né? Onde que ele deixou exatamente de ficar reto, de deixar de ficar reto e curvado? Vai depender da percepção de cada um, não é? Ou seja, não está falando sobre o barco sumir na linha do horizonte, está falando especificamente da curvatura. E ele falou que vai depender de cada pessoa, pessoal. Bom, a gente sabe que se você pegar um globinho e colocar um zoom nele e bem próximo do horizonte, você não vai ver a curvatura nunca. Por que não, pessoal? Não tem como. Bom, a gente sabe disso, mas ele negou. Vocês viram que ele negou o que ele mesmo falou, tá, pessoal? Quer ver, ó? Vou colocar um outro aqui. Agora é percepção. Aqui, ó. É relativo. Relativo. Você consegue, por exemplo, ver a curvatura a partir da linha do horizonte, da altura da sua altura. Você já vê a curvatura. Só que você já vê a curvatura. Olha lá. Você não consegue perceber. A partir de quando você vai perceber? Depende de cada um. Depende de cada um, pessoal. Ou então isso aí é para refutar que ele fugiu do argumento, né, pessoal? Ele fugiu do argumento, né? Falando assim que não falei isso não. Você entendeu errado, não sei o que. Não, agora eu tô provando que ele falou que depende de cada pessoa para ver a curvatura. Ele entortou o lápis lá, tal. Então estávamos falando de curvatura e não do barquinho sumindo na linha do horizonte. Bom, até porque, pessoal, se vocês estão falando de linha do horizonte, pessoal, todo mundo vê a linha do horizonte do mesmo jeito. Não tem como um cara ver a linha do horizonte de um jeito diferente do outro. Se o barquinho sumiu na linha do horizonte, suposta curvatura, todo mundo estaria vendo o barquinho sumindo na linha do horizonte. Não tem como o cara não tem um olho de telescópio para um conseguir ver, o outro não. Então, Felipe F, refutando o seu argumento, tá? Mostrando aí que você foi hipócrita, você não quis assumir que você errou, né? Nem globista, né? Honesto falaria o que você falou. Você sendo professor, você não deveria usar esse argumento. Você deveria falar assim, não, Planícia, eu falei errado, cara, desculpa. Eu me equivoquei e eu não sei o que eu tava falando, sei lá, eu tava meio viajando na maionese. Bom, você falar isso, beleza. Agora você falar que não falou e diz que falou de outro jeito e que eu não entendi, tá bem claro aqui, tá? Refutando e expondo a hipocrisia, tá? Agora vamos falar sobre a linha do horizonte.
tá? Agora sobre a linha do horizonte, só pra terminar aqui. Então, pessoal, que eu não tô meio sem tempo ultimamente, tô com muitos serviços pra terminar aí. E tá uma correria tremenda. Mas, só pra terminar então, pessoal, a questão da linha do horizonte agora. Deixa eu dar uma adiantada aqui. O horizonte é a mesma. Ou seja, todos os ângulos. Você vai ver mar, que é pra o que eu sempre falo. Perguntei. Não, cara, deixa eu falar o que eu falo. Deixa eu falar o que eu falo. Vamos lá, então, expliquei. Sobre a linha do horizonte. Você tá no meio do mar, que é pra eliminar efeitos de montanhas, relevo e tal. No meio do mar. Tá numa boia. Exatamente em pé numa boia na superfície do mar. Numa balsa. Se você olhar para toda a sua volta, você vai ver a linha do horizonte a mesma distância de você em todos os ângulos. Ou seja, a linha do horizonte é a mesma. Mas independente do ângulo, é a mesma distância. Portanto, ela é uma circunferência. Então, é isso que eu falei. A linha do horizonte, ela é uma... Então, tudo bem, entendi. Mas calma, cara. Você tem que esperar um pouco. Não, eu já entendi. Tá bom, tudo bem, mas deixa eu terminar de falar. Você fez a pergunta para mim, eu tô respondendo. Vamos lá. A linha do horizonte, ela é uma circunferência, porque o observador, em qualquer angulação, ele está virado para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, a linha do horizonte tem a mesma distância. É o raio, isso indica um raio, uma circunferência. Ou melhor dizendo, pontos que estão à mesma distância de um ponto central é uma circunferência. Então, a linha do horizonte, ela é uma circunferência. Ok. Beleza? Pronto? Só deixa eu ver um superchat aqui. Pessoal, depois do superchat aí que o Isaías vai falar, eu simplesmente perguntei pra ele, mas na Terra plana, então, se você utilizar a atmosfera da Terra, você terá uma linha do horizonte na Terra plana também. Ele vai concordar, tá, pessoal? Mas depois que ele vê que o Isaías falou que não existe, daí eu fui na direção de Isaías e falei, Isaías, agora você aprende, né? Existe uma linha do horizonte. Daí ele percebeu que o Isaías tinha falado merda. Aí ele foi tentar defender o Isaías, falando, não, mas não é bem assim não. Daí ele começou a dizer, aí ele tentou, né, mudar o assunto, dizer que de algum jeito não existe a linha do horizonte na Terra plana. Só que ele, é bom gravar, né, pessoal, porque daí você entende que o cara vai fugir do próprio argumento. Ele falou que sim, na Terra plana também, né, se usar a atmosfera, você vai ter uma linha do horizonte. Mas pessoal, é só pra vocês entenderem que eles são hipócritas, pessoal. Tudo que eles falam do Robert School, dos terraplanistas, então só tudo por hipocrisia, pessoal. Quando eles são pegos, né, encurralados, eles têm que ir ofender, como eles fizeram o tempo todo. O sistemático vem ofendendo, o outro lá, nem sei o nome dele, todo esse pessoal vem ofendendo. O único que não ofendeu tanto aí foi o Isaías e o próprio Felipe F. Eu não escutei ele ofender muito, mas ele dá uma de louco, né, pessoal? Ele foge do argumento. Quando ele vê que ele falou merda, daí ele vai, corre para um lado, corre para o outro. É liso igual quiabo, né, pessoal? Vamos ver o que, ó. Vamos continuar aqui só para me encerrar. O Léo Siqueira, ele escreveu assim, ó. Tá usando a palavra perspectiva muito erroneamente. Não, beleza. Novo, né? Deixa eu voltar aqui, então, pro argumento Felipe F. Se for para considerar, então, que existe um círculo em volta a nós, por perspectiva, né, considerando assim, a linha do horizonte, então na Terra plana é a mesma coisa. Então não faz diferença nenhuma. Então na Terra plana também você tem uma linha do horizonte, baseando-se na atmosfera da Terra. Não, então, sim. Lá ele concordou, vai vendo. Não nego isso, não. Correto, certo, pessoal? Agora, percebe alguma coisa. Quando ele falou correto, ou seja, ele está dizendo sim que na atmosfera da Terra, considerando uma atmosfera, sim, existe uma linha de horizonte, mesmo na Terra plana. Ou seja, agora, quando eu me virei para Isaías, falei, Isaías, deu um déjà vu aqui agora. Você falou que não existia linha de horizonte na Terra plana. Aí ele vai querer, né, dar uma balanceada, vai tentar disfarçar um pouco, mas eu vou provar aqui, tá, no C4D, mas logo após esse áudio aqui. Então Isaías, desculpa, o Isaías aprendeu agora, porque falou que na Terra plana não tem linha do horizonte. Então se a gente considerar... Não, calma aí, deixa eu concluir aqui. O Isaías chegou a falar que na Terra plana não existe linha do horizonte, mas você acabou de confirmar, Felipe F., que considerando a atmosfera da Terra, numa Terra plana também existe a linha do horizonte. Considerando a atmosfera da Terra. Isso é fácil, né? Quem tem um programa 3D, usar um plugin de nuvem, fazer uma atmosfera através de um plugin de nuvem, ele faz uma linha do horizonte baseada numa Terra plana, sem precisar de um plugin. Isso é diferente de linha do horizonte. Isso é diferente de linha do horizonte. Será que é mesmo? Vamos lá então, pessoal. Fazendo um vídeo rápido aqui.
Bom, eu estou numa altitude aqui, tá? Não importa a altitude, eu estou bem alto aqui, vai. Estou da altura da ISS. Eu estou vendo, né? Tudo, né? Vou colocar uma renderização rápida aqui. Eu coloquei umas montanhas ali, tá, pessoal? Mas para vocês entenderem, ó, estou vendo praticamente todo, né? O continente aqui, né? No caso aqui, ó, nós estamos de frente com o Rio de Janeiro. Tá meio embaçado aqui uma imagem, mas é mais ou menos isso. E tem um barquinho aqui, tá, pessoal? Vou aproximando dele devagar aqui. E tem umas montanhas ali também, tá? E vou abaixando, pessoal, vou abaixando. Você percebe que quando vai baixando, né? O que está bem longe, pessoal, ele vai sumindo, por causa da atmosfera. Aquele agrupamento de partículas que estão na frente do observador. Eu cansei de falar isso aí. E eles negam, né, essa pura verdade que está na própria natureza. Então, você vai se abaixando e o horizonte vai se fechando para você. É um círculo mesmo, ele está certo, é um círculo, mas não precisa ser um círculo do globo, né? Ó, vou chegar mais próximo do barquinho, tem um barquinho bem pequenininho aqui, ó. Vê que tem umas montanhas aqui também, tá? Aqui, ó, aqui praticamente a gente não vê nada, né? Nesse continente aqui do Brasil, né? O continente americano. Essa parte aqui do horizonte você não vê nada, você só vê essa ponta aqui, né? Eu coloquei umas montanhas meio exageradas, tá, pessoal? Não está em escala, mas é pra gente conseguir ver exatamente como ocorre o aparecimento dos objetos na linha do horizonte. Vamos aproximar mais do barquinho, tá? Tem um barquinho aqui. A gente vai percebendo que as montanhas vão se apagando na linha do horizonte, tá? Vamos baixar mais um pouquinho. E agora a gente tem praticamente toda, né, a atmosfera na frente daquelas montanhas, né, do Rio de Janeiro. O mapinha aqui do Rio de Janeiro nem se vê mais, tá? A gente consegue ver uma montanha ou outra, tá? Você vê que tá praticamente sumido, né? Vou aproximar um pouquinho delas aqui, só pra gente ter uma noção do que dá pra ver e o que não dá pra ver, tá? Deixa eu me aproximar um pouquinho. Ó, tá ficando mais claro. Tá aparecendo agora o continente, né? Ó, o mapinha e tal. E dá pra ver bem uma montanha aqui, mas ela tá um pouco azulada ainda por causa da atmosfera, tá, pessoal? E lá atrás ainda tá meio que apagada ainda, né? Se a gente aproximar um pouquinho. Opa, foi muito. Aqui, ó, mais um pouquinho. A gente vai começar a ver as cores da montanha, né? As cores reais dela, né? Com menos partículas na frente do observador. Você consegue ver sim, né, a cor real do alvo, né, da montanha, da cidade, etc. Tal. E lá longe, aquele gradiente lindo, né, pessoal? Eu amo esse gradiente. Você vai vendo que as montanhas vão sumindo sim, né, na linha do horizonte. É isso que eu falo, pessoal. A linha do horizonte depende sim do gradiente da atmosfera. Agora o que eu vou fazer? Vou me afastar um pouco dessa montanha aqui, que é pra mim ver ela sumir mesmo, tá? Eu quero que ela suma da minha frente. Mas sem usar a atmosfera, né, a gente não consegue fazer isso. Mas se a gente usar a atmosfera, né, da Terra, né, a gente acaba que conseguindo fazer uma linha do horizonte. Será que não dá mesmo? O Felipe F, você afirmou que dava no momento e depois falou que não, mas é diferente, isso aqui, pá. Não, diferente por quê? Eu me afastei daquelas montanhas, não tem montanha na minha frente mais, né, porque eu afastei dela. E a Terra ainda é plana, planíssima da Silva. E estamos vendo um horizonte sem montanhas nenhuma, tá? Praticamente sem nada na frente, você não vê nada, né? Eu podia afastar mais aqui e a gente não vai ver nada. Por quê? Porque a nossa linha de horizonte da Terra plana, ela simplesmente é a atmosfera da Terra. Aí você junta a questão da densidade, né? Quanto maior, né, um número de partículas na sua frente, maior será o índice. Quanto menor o número de partículas na sua frente, será menor o índice de refração. E ainda mais, considerando aí uma agitação maior das moléculas sempre próximo à superfície, nós teremos então uma densidade menor, tá? Independente da pressão, a pressão pode estar acontecendo de qualquer forma, mas a partir do momento que as partículas que estão mais ajuntadas se aproximarem das partículas que estão agitadas, automaticamente as partículas agitadas vão agitar as próximas partículas que estão acima, que seriam as partículas mais densas, mais frias, e elas vão interagir entre si e vão simplesmente se dispersar, continuando o meio menos denso. Porque a partir do momento que se aproxima do meio onde está sendo agitadas as partículas, elas também vão agitar. Isso não vai mudar em nada a densidade do meio onde está o observador. Ou seja, usando então a refração como argumento,
e baixo, na posição do observador, sempre será o meio menos denso. Bom, aí tem também a questão, né, da distância. Aonde se for mais distante, nós teremos então, aonde o alvo estiver mais distante, nós teremos então mais partículas da frente dele, como vocês estão observando agora nesse exato momento, né? A montanha está atrás daquela névoa, né, que é a própria atmosfera em si, que é a nossa linha do horizonte, e eu acredito que seja a verdadeira linha do horizonte, justamente por causa da quantidade de moléculas na frente do observador. Isso não tem nada a ver com a curvatura, tá? E à medida que você se eleva, também você terá, né? Como se diz? À medida que você se eleva, você também vai ter um horizonte se ampliando na sua frente, tá? Você terá um horizonte, sim, muito mais, né, distante, né? Você terá um horizonte bem distante. Isso também não depende do globinho, tá, pessoal? Numa terra plana, se você se elevar, o horizonte também ele vai aumentar. Isso também usando a atmosfera da Terra, tá bom? Sem utilizar a atmosfera da Terra, você não veria, aliás, você veria tudo realmente, mas com a atmosfera da Terra você não veria nada. Dependendo da situação, você terá mais partículas na sua frente, e isso vai fazer sim a sua linha do horizonte, independente do globinho, tá ok? Até o próximo vídeo e que Allah nos abençoe.